temos empresas dinamarquesas, norueguesas, que atuam no mercado global. Há uma empresa na área da hemodiálise, das ciências da saúde, que é algo em que Portugal também pode ser um paradigma, que domina 30% a 40% do mercado mundial. E, portanto, esse aspecto para mim é crucial. O ponto seguinte é apostar no outro grande recurso que o país tem e que é fundamental para o futuro, é o recurso geográfico. Um dos grandes analistas de geopolítica, o Maurice West, dizia que a geografia é a determinante primária do nosso destino. Portugal, como aliás o engenheiro Henrique Neto muito bem disse, falhou completamente a visão atlântica. Nós não podemos ser periféricos, somos periféricos em relação à Europa, somos centrais no Atlântico. O Oceano Atlântico está a reemergir, vai através de rotas comerciais, de fluxos energéticos, e atenção, 90% do comércio mundial faz-se por mar. E se olharmos para o alongamento da chamada cadeia logística de transporte, já hoje 80% dos produtos que se consomem no mundo consomem-se num lugar diferente daqueles em que foram fabricados. E com a abertura do Canal do Panamá, a ligação das duas margens da Nicarágua, o projeto que a China tem na Colômbia, nós estamos a ver a reconfiguração das grandes rotas marítimas mundiais. E isso vai acontecer. Portugal, se souber captar com os seus portos e com uma nova política portuária, com a construção de um grande hub portuário no país, pode ter um papel central no Oceano Atlântico. E não há contos de fadas na economia mundial. Os grandes países que têm sucesso são países que têm um grande porto, um grande hub portuário, têm uma grande praça financeira ou têm uma plataforma tecnológica importante. E Portugal, a meu ver, pode atrair esse fluxo, esse comércio, fazendo alianças. E aqui, neste caso, não é inevitável. São alianças com a Ásia. Nós temos entre os 15 portos maiores do mundo, 11 são chineses. Há 20 armadores que, no fundo, dominam hoje o grande tráfego mundial. E, a meu ver, Portugal tem que fazer aqui alianças claras com a Ásia para revitalizar todo o seu sistema de portos. Mas, atenção, isto exige um pensamento estratégico, como muito bem o engenheiro Henrique Neto situou e enfatizou. Nós não temos um modelo estratégico de desenvolvimento. Nós temos que pensar a nossa política portuária de forma completamente diferente. E o que é que isto significa? Significa fazer tudo ao contrário do que estamos a fazer. Se vocês olharem para o desenvolvimento do Porto de Lisboa, que está a ser feito para a margem norte, é um erro absoluto. O terminal do Barreiro, da CUF, o que seja, é um erro. Porquê? Porque a grande tendência no mundo é deslocar as operações portuárias para as águas profundas, evitar os pequenos fundos, onde os navios não têm dimensão para acolher. O calado, o fundo do Porto do Barreiro são 7 metros. Os navios que vêm aí, que já estão a emergir, os pós-Panamax, são navios de grande dimensão, têm 397 metros de comprimento, 15 mil teus de capacidade, e os AAA têm 20 mil teus de capacidade. É este o mercado que nós devemos atrair. E nós temos excelentes infraestruturas, a começar pelo Porto de Sines. O Porto de Sines é o maior porto de águas profundas da Europa. É um porto, portanto, é uma infraestrutura extraordinária. Se temos é que ter uma política integradora, ligar os vários portos, Sines, Lisboa, Leixões, com os portos das regiões autónomas. Há tempo estive numa conferência promovida por essa grande instituição portuguesa que é o Jornal Açoriano Oriental, em Ponta Delgada, e no período de perguntas e respostas perguntaram-me: nós temos aqui um excelente porto, que é da Praia da Vitória, e agora não sabemos o que vamos fazer com ele. Tem alguma ideia? E eu respondi: transformar imediatamente o porto da Praia da Vitória numa grande estação, não de gasolina, mas de LNG, de gás natural liquefeito. Porquê? Porque todos os navios que vão, todo este tráfego no Oceano Atlântico, vão ser movidos por LNG no futuro. E nós somos um país assim, investimos numa infraestrutura, criamos e depois não sabemos como a vamos aproveitar. Portanto, os portos para mim são vitais e esta ligação ao exterior. Depois há um outro aspecto, é o terceiro ponto que eu queria enfatizar, é a relação depois, não basta termos portos, depois temos que ter toda a rede de transportes europeia. E há o programa das redes de transportes europeias, que está em cima da mesa, portanto, com 9 grandes corredores que vão atravessar a Europa, são investimentos da ordem dos 26 mil milhões de dólares, e, portanto, aqui a aliança de Portugal com a União Europeia, o seu trabalho dentro da União Europeia é crucial. E o corredor atlântico tem 4 alinhamentos. 3 dos alinhamentos saem de portos portugueses, de Leixões, de Lisboa, de Sines. E, portanto, é vital porque isto tem um caráter multimodal, começa num porto e acaba num porto, envolve 90 portos europeus, e os nossos estão, daqueles no corredor atlântico, estão em destaque, 88 nós urbanos,
portanto, e depois tem toda a rede ferroviária. O que é que se passa? Se nós conseguirmos transformar o país numa grande plataforma comercial de fluxos energéticos, de fluxos financeiros, com os portos a funcionar, com as redes ligadas à Europa, aproveitar também o corredor do Mediterrâneo, tudo o resto pode ser transformado. E, portanto, pode ser um grande projeto que anime, de facto, o país. O outro elemento que queria focar, e que é uma ideia que também há muito tempo defendo, é transformar Portugal numa grande plataforma tecnológica, sermos uma espécie de laboratório das tecnologias do futuro. Nós temos as startups, temos engenheiros, temos qualificação, é preciso apostar nisso. E aquilo que aconteceu no século XX é extraordinário, foram as tecnologias que são as grandes responsáveis pelo desenvolvimento económico, industrial, tecnológico do século XX. As grandes tecnologias que nasceram no século XX ou que se desenvolveram no século XX. Desde logo o motor de combustão interna, a eletricidade, o computador, o telefone, a internet, elas transformaram o mundo. Nós tivemos, o PIB mundial do planeta em 1950 era de 5 trilhões de dólares. Em 2012 chegou aos 65 trilhões de dólares. Nós nunca tivemos isto na história. A riqueza do planeta multiplicar em pouco mais de 60 anos, 13 vezes. Portanto, o potencial para criar riqueza existe em função dos desenvolvimentos tecnológicos. Hoje em dia vemos no mundo a economia um bocado a patinar, porque nós ainda não sabemos hoje qual é o impacto que estas grandes tecnologias do século XXI vão ter na produtividade total dos fatores de produção. Elas tiveram um impacto brutal no século XX, estamos a ver hoje e a refinar as tecnologias para terem um impacto similar. E quais são essas tecnologias? Muitas delas o António Câmara citou, mas essas tecnologias, desde a inteligência artificial, a robótica, as nanotecnologias, a impressão 3D, a internet das coisas, a internet no olho das pessoas, os smart wells, onde vamos trabalhar amanhã, com a informação toda projetada nas paredes dos escritórios e, sobretudo, a internet no olho das pessoas. Eu que tenho grande dificuldade, às vezes, em reconhecer rostos, sofro um bocado de prosopagnosia, segundo se diz, que é a doença, já tentei estudar. Fixo bem os números, mas os rostos é mais difícil. Ter a internet no olho das pessoas é amanhã, quando vamos encontrar a pessoa, ter a informação toda, quase a ficha. E eu já dei. Eu também não sei se gosto disso, isso é uma coisa. Mas eu já dei este exemplo lá aos engenheiros na minha empresa, ter no olho da pessoa a informação toda, por exemplo, das instalações industriais, quando se vai fazer as auditorias, portanto, o funcionamento das máquinas, tudo aquilo que se relaciona com elas. E esse aspecto pode, de facto, mudar muita coisa. Como é que este paradigma pode funcionar? É em aliança com as multinacionais. As multinacionais, muitas vezes, para testar a sua tecnologia, precisam de mercados mais pequenos, mais limitados, e nós temos muita coisa a acontecer. Foquei o que está a transformar na área da energia. Na área da energia nós vamos ter a grande invenção deste século, que é a armazenagem da eletricidade à escala da rede. Ela veio anunciada, está escrito nas estrelas que ela virá, e pode mudar tudo. Porque a dominação do petróleo e do gás na matriz energética mundial explica-se porque nós conseguimos armazenar petróleo e gás e consumi-lo quando é necessário. A eletricidade a larga escala ainda não está descoberta e vários conceitos existem. Nós temos a revolução no sistema de transportes, temos que ter cidades mais inteligentes na gestão de tudo, da eletricidade, dos resíduos, do fluxo das pessoas. Há muitas coisas a ocorrer e com o desenvolvimento e a tecnologia que existe em Portugal, eu penso que aí há muito a fazer. E o ponto final que eu queria focar e que se relaciona também com a questão das pessoas, faz muita impressão, portanto, a situação que o país vive. Nós temos um grande filósofo, que por sinal é de origem portuguesa, que é o Spinoza, e ele dizia que a essência da liberdade é a dignidade. E, portanto, a maneira como estamos a tratar as pessoas em Portugal, e particularmente os pobres, nós temos uma proletarização crescente da classe média, o alastramento da pobreza, e as pessoas têm que ser tratadas com dignidade. E isso não se consegue com a esmola e a caridade cristã. E, portanto, sem dignidade não há democracia, não há nada. E, desse ponto de vista, é preciso também fazer muito para revitalizar todo esse sistema. Do ponto de vista político, deixar uma ideia em relação ao futuro. Vi na campanha eleitoral uma discussão muito profunda sobre quem é que chamou a Troika. E fiquei muito admirado. Porquê? Porque os nossos políticos, e atenção, eu sou a favor dos partidos políticos, não há democracia sem partidos políticos, embora possamos criticar, como é óbvio. Mas o que eles deviam discutir é como é que vamos criar as condições neste país para nunca mais termos que chamar a Troika. Nós nunca aprendemos com os nossos erros.
Nós somos uma nação histórica que fez muitas coisas extraordinárias, mas peca pelo seguinte: gerimos mal o Estado, temos uma gestão deficiente do Estado. O país já esteve 8 vezes em bancarrota, já perdeu em 40 anos de democracia 3 vezes assistência financeira, e se deixarmos tudo continuar como está e não fizermos aquilo que o engenheiro Henrique Neto disse, ter um pensamento a longo prazo, daqui a 5 ou 10 anos teremos outro programa de assistência económica e financeira. Como é que isto se evita? Olhando para os erros. Quando olhamos para a bancarrota, para os problemas que o país teve, as causas são sempre as mesmas. Gestão deficiente do Estado, financiamento através da dívida, crescimento anémico, falta de atenção à economia produtiva, ausência de um modelo estratégico de desenvolvimento. E isto prende-se com a questão do longo prazo. Eu sou favorável a criar-se um Conselho de Responsabilização do Estado na Assembleia da República, porque o Estado muitas vezes tem um comportamento irresponsável na gestão das contas públicas. Este Conselho tem que incluir pessoas de todos os partidos, tem que incluir pessoas independentes, e o que é que ele faz? É introduzir exatamente a visão do longo prazo na política portuguesa. Porque a política portuguesa só pensa a 1 ano, 2, 3, 4, já é muito. Portanto, nós pensamos sempre na próxima eleição, nunca na próxima geração. E este Conselho deve introduzir esta visão a longo prazo, desenvolver um modelo estratégico de desenvolvimento e, atenção, muito importante, agregar todos os partidos à sua volta. Precisamos de todos os partidos agregados. E eu sou profundamente contra o facto que se vive hoje em dia, que acho uma espécie de pornografia política, de dizer em Portugal que há cidadãos de primeira e de segunda, e que os votos de alguns não contam para nada. Os votos contam de todos, a democracia é a obra conjunta de partidos rivais. É essa a definição absolutamente essencial. E, portanto, isso tem que ser feito. Este Conselho tem que depois olhar para os desequilíbrios macroeconómicos e estruturais que nos trouxeram à situação em que nós estivemos. Gosto sempre de citar o exemplo daquele que foi o homem que esteve mais tempo à frente da Reserva Federal nos Estados Unidos. Chamou-se William McChesney. De 1951 a 1970, ele esteve à frente da Reserva Federal. E ele tem a definição mais extraordinária que eu conheço sobre o papel da Reserva Federal americana. Ele diz: o papel da Reserva Federal é tirar a taça de champanhe quando a festa está no auge. E nós não temos instituições do nosso país que façam isso. Isso é fulcral em termos do futuro. E para acabar, uma palavra sobre a cultura. Nós estamos aqui numa casa de cultura. Considero que a dignidade das pessoas, em relação a isso, a essa defesa, a cultura é realmente a última fronteira. E nós temos que apostar na cultura. Nós somos um país de cultura. Nunca poderemos esquecer, por exemplo, aquele célebre episódio do Winston Churchill no Parlamento inglês, em plena guerra, quando estava a apresentar o orçamento, cortou em todos os ministérios, menos o da cultura. E quando foi interrogado por que é que você não corta na cultura, ele respondeu: então por que é que estamos a fazer a guerra? E, portanto, eu penso que isto é fulcral. A cultura faz parte da nossa identidade, é um promotor de desenvolvimento, de riqueza para o país, e ela não pode nunca ser ignorada. Obrigado. Isto hoje é um debate extraordinário. O António José Teixeira é jornalista e, portanto, tal como eu, todos os dias nos confrontamos com a notícia do próprio dia, a Caixa, etc. Mas se há característica que o Tosé tem, é de fazer sempre uma reflexão, é de avançar para a reflexão, não ficar só pela notícia do dia. E foi por isso que nós te convidámos e que temos todo o prazer em ouvir-te agora. Obrigado, Ana. Bom dia a todos. Não tenho horas, imagino que ainda seja bom dia, será sempre até ser noite. Bom, uma palavra de saudação para o Rui Horta, para este projeto. Quando falamos de futuro, eu estava a olhar ali para o cartaz, este é o espaço do tempo e, de algum modo, o futuro tem um pouco de tradução nisso, não é? Estamos a falar de espaço e de tempo e esta discussão sobre o futuro talvez encaixe bem naquela ideia que o António Câmara deixava há pouco sobre a necessidade de pensamento divergente. E esse é um dos problemas da nossa sociedade atual, enfim, do caminho que seguimos e da situação em que estamos. E as minhas preocupações quando penso no futuro são normalmente mais políticas, talvez por vício também profissional, mas acho que há razões fundadas para termos receios e nos preocuparmos quando olhamos, por exemplo, para o futuro da democracia, que é uma questão fundadora, ou o futuro da política, se quiser. A democracia será uma imperfeição, mas andamos à procura de coisas um pouco melhores.
O problema que nós, ou a sensação que muitos de nós temos nesta altura é que talvez aquela imperfeição que a democracia será esteja ameaçada e podemos, talvez, apesar dos dados adquiridos e pensarmos que tudo isto será permanente e não tem ameaças e existirá para sempre, acho que a história nos vai demonstrando que as regressões e o recuperar de erros passados, não apenas na economia, como se dizia há pouco, também acontece em relação a regras básicas que jogam com a dignidade humana, com os direitos humanos, com a convivência pacífica em sociedade, com o respeito pelo outro, coisas fundadoras que têm a ver com dignidade, mas que na Europa das luzes, na Europa de onde nasceu a democracia, na Europa desenvolvida, na Europa que, apesar da decadência, apesar de velha, é ainda uma Europa onde se respira, pois bem, acho que não é mau sublinharmos e realçarmos que é nesta mesma Europa que germinam sementes perigosas e que são ameaçadoras para o nosso futuro. E em relação a questões básicas que pensávamos estar resolvidas e não serem necessárias para o nosso debate público, elas estão em aberto e estão perto de nós e interpelam-nos hoje todos os dias com uma veemência que não imaginávamos. Portanto, quando falamos de futuro, é bom que tenhamos isto presente, os tempos atravessam, sobrepõem-se, vivemos, como já dissemos, num tempo de vertigem, de aceleração, de velocidade, enfim, já não é de hoje, já acontece há algum tempo. A incerteza que esta aceleração nos trouxe é muito grande e hoje vivemos-la com uma pertinência enorme. E eu acho que isso é a altura também para nos fazer pensar que esse tal pensamento divergente, essa tal necessidade de estarmos aqui a discutir, é de facto uma necessidade primária, diria. Talvez tão necessária como muitas coisas que julgamos básicas, mas que, em última análise ou em primeira análise, elas decorrem sempre das escolhas que fazemos ou não fazemos. Daquilo que fazemos para aumentar a nossa autonomia enquanto cidadãos e enquanto sociedade. E isso é uma questão permanente, de sempre. E é uma questão que devemos ter presente. E é uma questão política, se quiserem. E das coisas que me ofendem enquanto cidadão é pensar que essa coisa da democracia adquirida, de algum modo, ficou refém de interesses maiores. E nós já lidamos com isso com uma normalidade, como se fosse inevitável, como se tivesse que ser assim. Quando eu ouço falar que vivemos numa espécie de sadomonetarismo, parece uma inevitabilidade. Quando um economista alemão, trouxe aqui esta citação porque acho que ela é reveladora e acho que nem sequer nos faz divergir muito, quando ele dizia os eleitores perceberam que o principal elemento da democracia já não é o votante, mas o credor de dívida pública. Isto acho que não é uma coisa que nos tem que fazer não apenas pensar, mas agir. Há qualquer coisa que temos que fazer, que falta fazer. Não sei se é a tal revolução pós-capitalista, do que o António Câmara também falava há pouco, mas sei que é preciso fazer alguma coisa e sei que é preciso libertar de novo a política de outros interesses que a cativaram, que a tornaram refém. E quando falo da política, estou a falar da discussão básica sobre as coisas. Estou a falar das convicções, estou a falar das ideias, estou a falar das escolhas. Porque é isso que se trata. Porque é disso que se trata quando olhamos se Israel tem mais patentes ou se tem mais marcas na bolsa, não sei de onde. Ou se a Europa faz escolhas sobre a imigração num continente envelhecido, ou se Portugal olha para este problema como se fosse um problema distante. O país está a morrer em termos populacionais, é disso que estamos a falar. Este é um dos países, não apenas com a história mais velha, mas com a população, digamos, mais envelhecida. O que tem um lado fantástico, temos uma esperança de vida notável, e isso é bom, mas o país está a perder, não apenas pela imigração, que a crise obrigou a muitos a saírem, mas nasce pouca gente neste país. Estas incursões que o Rui Horta e seus pares fazem no território para demonstrar que é possível fazer coisas e cativar as pessoas a viver aqui, a passar por aqui, são coisas que nós temos que pensar que são estratégicas, são coisas de futuro. E estamos num sítio cheio de passado, isto é uma metáfora do próprio país. Não podemos deixar cair, e não é apenas amparar as paredes, é fazer com que isto viva
E como dizia o António há pouco, a cultura é a base disto. Quer dizer, é a base, são esses valores que nos fazem mover, que nos fazem avançar. Isto são coisas evidentes, eu não estou a contar nada que não seja evidente, que não tenha sido já refletido. Mas preocupa-me um pouco que o Milor Fernandes, aquele humorista que viveu também em Portugal e que escreveu em jornais portugueses, como o Diário Popular, por exemplo, o Milor dizia, quando se falava um pouco da política, ele dizia que para pilotar um avião era preciso alguém com preparação específica, com a preparação de vida. Mas para governar o país qualquer um serve. E esta afirmação é uma afirmação interessante porque ela encerra duas ideias que me parecem pertinentes. Uma, e que é positiva, que é o sentido de que na política não é preciso haver, digamos, licenciados em política para fazer política. E isso é meritório, é uma das virtudes da democracia, é que qualquer um de nós pode ter um papel a desempenhar na sociedade. É pressuposto que essa possibilidade existe e, portanto, é bom que qualquer um possa ter um papel na representação ou na governação. Mas encerra uma outra preocupação que é muito presente, que é até que ponto nós, enfim, estamos a escolher os mais capazes ou aqueles que têm mais mérito ou que podem, enfim, puxar por nós ou que nos podem representar com dignidade. E vejam como nós, muitas vezes, enquanto sociedade, desvalorizamos aqueles que escolhemos. Não apenas porque pensamos que há votos, digamos, de maior qualidade do que outros votos, como se dizia há pouco, mas porque, enfim, nós dizemos o pior possível dos nossos eleitos, mesmo quando votamos neles, o que é extraordinário. Nós achamos que os nossos eleitos devem ganhar o menos possível. São eles os nossos representantes da nossa dignidade, do nosso futuro, daquilo que queremos para o país, mas achamos que eles devem ser uns indigentes, porque finalmente eles hão de se portar mal em algum lado. Mas são os tipos que nós escolhemos. Peço desculpa por este vernáculo. E, portanto, esta pouca exigência, porque é no fundo disso que se trata, é a nossa exigência, porque começa em nós, é algo que está a alastrar e que fez caminho, está aí, e de repente a nossa esperança já não está nos governos ou nos partidos ou nas Assembleias da República. Está, enfim, em alguns tipos que ainda vão tendo inteligência, desenvolvem coisas fantásticas nos laboratórios e têm projetos e são empreendedores, essa palavra fantástica que às vezes nem sempre quer dizer muita coisa. Mas nunca nos políticos, nunca naqueles que decidem o presente e o futuro, o nosso futuro. Não é aí que está. Nós não temos qualquer esperança aí. Ora, é aí que tem que estar. E eu acho que quando falamos de futuro, eu acho que a qualificação é também a maior exigência que devemos colocar na qualificação da política, das instituições. Porque começa a ser muito estranho que nós, com as dúvidas que temos em relação ao comportamento das instituições e dos políticos, pensemos sempre que temos que criar mais uma instância paralela, sem querer pôr em causa a ideia de ter gente de senadores, porventura, de representantes dos nossos familiares que possam fazer algum controle sobre o caminho que está a ser feito, das contas públicas, o que seja. Mas não deixa de ser extraordinário que nós pensemos cada vez mais em instâncias paralelas às da nossa representação política, porque nós verdadeiramente confiamos muito pouco. Portanto, talvez a gente tenha que pôr um Conselho das Finanças Públicas, Nicolau, assim que se chama, não é, da Teodora Cardoso, é controlar um bocadinho o que é que os senhores deputados e os seus governantes fazem. Ou que os seus números sejam aqueles em que vamos acreditar, porque os números do Ministério das Finanças, se calhar, deixam-nos algumas dúvidas. E isto é extraordinário, porque nós começamos a achar que isto é normal. E vamos criando estruturas paralelas, cada vez mais, de homens bons. Eram os antigos homens bons dos conselhos que havia, não é? Que eram aqueles, ou dos senadores, e começamos a dizer, não, isto tem que haver um Senado. Isto está a ser não estou a dizer que não tenha que haver, se calhar é uma boa ideia, não a ponho em causa, mas isto tem a ver com aquilo que é a linha habitual de onde se desenvolvem as nossas escolhas, as nossas convicções, os nossos projetos de futuro, aquilo que queremos para o país, para nós próprios, para os nossos filhos, nunca parece que não tem que passar por aquilo que são as sedes do poder e aquelas que devem ter a soberania para, de facto, fazer escolhas em nosso nome. E isso preocupa-me muito, confesso-vos, por mais vulgar continuo a dizer que seja. A história de que o político é, digamos, não é uma distinção, não é algo nobre, mas que é quase
uma ideia, um delinquente, um cadastrado. A ideia de que... Não dos bons. Não dos bons, exatamente. A ideia de que é mais importante ser ex-ministro do que ministro, que é extraordinário. O que é importante é ser ex-ministro, e se ministro não é uma coisa boa. Isto são coisas com que nós vamos lidando e que demonstram que, de algum modo, estamos a desistir de lutar, estamos a desistir de querer, estamos a desistir de futuro e estamos a desistir dos nossos melhores. A política deve ser o lugar dos nossos melhores. Venham de onde vierem e devem vir dos sítios mais diversos. Com pensamento divergente. Gosto muito da ideia e é isso mesmo que nós também, de algum modo, por mais de acordo que possamos estar, estamos aqui também a refletir. E, portanto, a qualificação, eu acho que para mim é uma palavra-chave, porque ela remete para a cultura, para a ciência, para a educação, para a política, digamos, mais institucional, para os centros de poder, para aquilo que precisamos de fazer em tornar um sistema eleitoral mais próximo daquilo que serão as nossas escolhas e o modo como as devemos fazer. Não sei se para uma nova Constituição, eu não sei se a Constituição é um problema para o país, mas se for necessário fazer uma nova Constituição para garantir um compromisso de futuro mais forte do país, não vejo nenhum problema disso, se calhar é preciso. E se calhar é preciso que esse compromisso, e nós ouvimos falar sempre muito de compromissos, embora os compromissos, enfim, são os compromissos politicamente corretos, pois há uns que não podem ser compromissos, não é? Como se dizia aqui há pouco, o António dizia há pouco. E às vezes esquece que esta ideia de compromisso ou de cooperação é um bocadinho uma certa arte de viver em desacordo. O desacordo é uma coisa fantástica. E, portanto, a cooperação só faz sentido se for entre coisas diferentes, entre pensamentos diferentes. Se nós pensarmos todos a mesma coisa, não é preciso compromisso nem cooperação para coisa nenhuma. E, portanto, o consenso, que é uma palavra um bocadinho irritante, é um bocadinho quase reduzir o outro e anular o outro, e ele tem que se render, digamos, à nossa evidência. Ora não, nós temos que recolher o máximo de ideias e tentar trabalhar com elas, encontrar pontos de encontro entre ideias divergentes. Esse é o nosso desafio. Depois eu tenho, enfim, algumas preocupações que podemos falar para o futuro. Acho que há um problema que temos que encarar de frente e que tem a ver com a demografia, com a imigração e com a nossa abertura ao mundo. O segredo deste país foi sempre a abertura ao mundo. E essa abertura ao mundo passa por podermos acolher outras pessoas, outra gente. Se nós não conseguimos resolver este problema de outra forma, é evidente que pode haver políticas, digamos, de maior previsibilidade fiscal, da segurança social, que nos ajudem a pensar que temos um olhar de futuro mais previsível e mais seguro e que nos faz pensar em alargar a família de outra maneira. Há muita coisa que podemos fazer, mas eu acho que há, antes de tudo, que pensarmos em abrir um pouco mais o país. É preciso abrir o país a outros ares, a outras ideias, a outras pessoas, a outras culturas, e acho que isso nos vai fortalecer, porque nós temos um problema gravíssimo nessa matéria e é bom termos consciência dele. E depois é bom também, já que estamos mais velhos, tiramos partido dos mais velhos. Quando falamos dos mais velhos, falamos de segurança social, falamos da saúde, falamos do peso que tem no orçamento e falamos de, pois, se calhar temos muitos funcionários públicos, se calhar é melhor matar alguns. Não se diz por estas palavras, mas houve alguém que já teve o atrevimento de dizer uma coisa parecida. Mas o problema é, eu acho que os mais velhos têm saberes, têm experiências. Nós devemos tirar partido deles de uma forma útil, porque se eles estiverem mais ativos na sociedade, eles também nos dão menos dores de cabeça nos hospitais e na segurança social. E, quer dizer, se estamos mais velhos, temos que refletir sobre isso. Houve um tempo em que nós sonhávamos que íamos ter, falava-se até das indústrias do lazer, não é? Portanto, nós durávamos mais tempo, reformávamos cedo e depois ficávamos com 20 anos pela frente em que íamos fazer turismo, íamos ter benefícios fantásticos. Isso não foi há assim tanto tempo, não é? Ouvimos falar disto, não era propriamente uma miragem. Estava aí, ainda houve alguém que se conseguiu, houve ainda aqui uns estratos populacionais que se reformaram relativamente cedo, as pré-reformas e tudo isso, e que ainda garantiram algumas condições de vida suficientes para ter um outro horizonte. Mas nós temos que tirar partido destas pessoas, elas fazem-nos falta, elas podem ser úteis à sociedade e elas fazem parte também do nosso futuro e do nosso desenvolvimento. E acho que não podemos, não devemos esquecer isso mesmo. Há uma questão que me é cara que tem a ver com o mar, não é? Já aqui foi dita por gente que sabe muito mais do que eu. Mas eu diria, sem querer
Eu diria que o Estado tem um problema com o mar. Nós temos a tal plataforma continental fantástica. Quando falamos do mar, obviamente que o mar remete para rotas comerciais, para portos, para navegação, para uma série de coisas, e de que já falámos aqui, mas remete, quando falamos da plataforma continental, para o tal solo e subsolo do mar, que está lá embaixo. E uma das coisas essenciais que temos que fazer é como aproveitar o que lá está, não é? Os metais raros, coisas fantásticas que estarão por lá. Nós não temos, manifestamente, nem os veículos, o paralelo com a indústria espacial, e o António Câmara falou disso, e também não temos, talvez, os saberes suficientes. Portanto, temos que ter, antes de mais, não apenas reivindicar a plataforma continental como sendo nossa, em uma área de país, mas temos que trabalhar já, seja em cooperação com empresas estrangeiras, não haverá assim tantas no mundo, julgo eu, mas temos que ter uma ideia, temos que ter uma política de futuro para isso. E isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. E ficava por aqui para já. Obrigado. Eu queria aproveitar o facto de serem estas 4 pessoas fantásticas para lhes perguntar se têm perguntas para fazer uns aos outros, depois do que ouviram, porque depois passo para as vossas perguntas. Eu também tenho muitas perguntas, mas vou apagar-me aqui e queria saber se entre vocês têm perguntas para fazer uns aos outros. Ele já está a levantar o dedo, não? Não, não. Não está a dizer que não? Não estou a dizer sobre o mar. Sobre o mar, sim? Sim. Eu acho, por acaso estava a pensar falar nisso, a questão do mar, e o que o António José Teixeira disse sobre os recursos no subsolo marinho. Nós conhecemos muito pouco do nosso mar, mas daquilo que conhecemos das campanhas oceanográficas que foram feitas, sabemos que há ao sul dos Açores talvez a maior mancha de sulfuretos polimetálicos do mundo. O que são os sulfuretos polimetálicos? Tem galena, de onde se extrai chumbo, tem calcopirito, onde se extrai o cobre, tem esfalerito, onde se extrai o zinco. A norte dos Açores há crostas de cobalto, manganés e níquel. São coisas absolutamente extraordinárias ao nível da geologia. Cada 3 milímetros de posição destes minerais estratégicos demora 1 milhão de anos, mas são crostas que estão acumuladas. E só para vos dar uma ideia, as reservas de cobalto no mundo, no onshore, são de 15 milhões de toneladas. As reservas estimadas no mar são de 1.000 milhões de toneladas. Portanto, é uma imensa riqueza que poderá existir aí. Depois temos na crosta média, na fratura que atravessa os Açores, que é uma espécie de fratura que liga a litosfera, que é a parte dos 65 a 100 km da crosta sólida que nós pisamos. Abaixo existe a atmosfera. A atmosfera tem magma que está em fusão. E quando há estas fraturas, pelos fenómenos de vulcanismo, expele uma quantidade impressionante de minerais estratégicos que se depositam. Portanto, há ocorrências muito fortes ao longo dos campos hidrotermais dos Açores de todas essas substâncias. Depois temos os vulcões de lama no Algarve, que estão ligados a depósitos de metano, cujo conteúdo energético também é apreciável. E o que é que eu defendo sobre isso, e já escrevi muitas vezes sobre isso, é evidente quando se fala no mar em Portugal, há muita gente que diz que é um sonho, é uma visão. E eu, há uns anos atrás, fui convidado pelo professor Jorge Miranda para um colóquio na Faculdade de Direito sobre o direito do mar, mas ele queria também que se falasse dos recursos. E no meu painel estava o embaixador da Noruega. Ele começou a sua intervenção a dizer o seguinte: para nós, na Noruega, o mar é um sinónimo de futuro. Aqui em Portugal, sempre que se fala do mar, é um sinónimo do passado. E, portanto, ele caracterizou muito bem esta situação. E o que é que se passa aqui? O que eu defendo é que tem que haver uma aliança estratégica. O país não tem capacidade de investimento colossal que estes recursos existem. Temos é que escolher bem os nossos aliados. O Canadá, a meu ver, os Estados Unidos e a Alemanha. Porque são economias avançadas, precisam de minerais estratégicos para desenvolver as suas indústrias. Todos estes metais são fulcrais, a nossa civilização não consegue subsistir sem estes metais. Não há iPads, não há telemóveis, não há telefones, não há nada disso se não existir a exploração dos recursos marinhos. E, a meu ver, isto é incontornável, pela simples razão de que hoje, se compararmos com 60 anos atrás, estamos a consumir 618 vezes mais petróleo, 1000 vezes mais gás, em termos percentuais, 756 vezes mais níquel e 1500 vezes mais bauxite. Portanto, não se consegue manter este nível da civilização se não houver a mineração dos recursos marinhos. Tem é que ser bem feita, porque o mar é um elemento crucial do sistema climático do planeta. Agora, com alianças, e há empresas que já mostraram a sua intenção, por exemplo, a Nautilus no Canadá, e está prisioneira de uma disputa entre o governo
Central e o Governo dos Açores, porque não se entendem sobre a concessão destas áreas. E depois há toda a incorporação que a engenharia portuguesa pode ter, a robótica, os sistemas de inteligência artificial, a ciência de materiais. Portanto, há uma galáxia de estruturas que pode funcionar aqui se realmente se for divisada uma política que une os saberes nacionais com as companhias internacionais que estão disponíveis para desenvolver e com os países que podem suportar este grande projeto. Mas, para mim, digamos, construímos um espaço geoeconómico integrado, e estou de acordo com o António José, é fulcral para o futuro. Desculpa. António? Por acaso gostava de contestar este veto, porque vocês estão aí nos quatro, já falaram um pequeno almoço juntos. Nós viemos de longe para os ouvir. Queremos intervir, temos que ir para casa, porque temos crianças para dar comida. E não podemos dizer nada, não é? Eu vou-me embora e não digo nada. Mas eu tinha, por acaso, para dizer que era o engenheiro Henrique Neto, que era o engenheiro António Câmara e tenho que me ir embora. Então... Com esse método de eles estarem a conversar entre eles e consigo, nós ficamos de facto. Mas só por causa de ter feito essa intervenção tem direito a falar já, está bem? Então falo já e vou alimentar as Não, crianças. este pensamento divergente é mesmo a sério, não é? Pronto. Não é só para falar, é para ouvir. Bem, eu sou Conceição Abreu, sou física. E por ordem. Há vários anos dei uma cadeira, uma disciplina, aos cursos de Engenharia Física, que se chamava Ciência, Tecnologia e Sociedade, que eu achava o nome bem mais bonito que empreendedorismo, e em que realmente se falava exatamente aos alunos do que faz a ciência, do que a tecnologia e o que é que a sociedade está no meio destas, todas estas coisas. E acontece que um dos meus alunos fez exatamente um estudo sobre a Irlanda. O engenheiro Henrique Neto merece o máximo de minha consideração. Gosto muito do trabalho que tem feito ao longo da sua vida. Possivelmente serei uma votante na primeira volta. Não sei se vai chegar à segunda. Mas, em relação à Irlanda, acho que o engenheiro está enganado. Esses meus alunos que fizeram o estudo da Irlanda, estamos a reportar-nos ao fim dos anos 90 e 2000, vendo bem as folhas da economia deles e das finanças, essas coisas todas, chegaram eles e eu aceitei a conclusão deles que a Irlanda está numa situação privilegiada. Faz parte do euro, falam inglês, as quantidades de firmas americanas que estão em solo irlandês e que desenvolveram empresas na Irlanda não foi de modo nenhum para subestimar. E, obviamente, que eles, apesar de terem resistido a fazerem autoestradas, também o país não é muito grande, não resistiram depois a fazer casas, não é? E também tiveram a sua bolha imobiliária. Por isso, em relação à Irlanda, eu tenho algumas dúvidas que sejam um modelo que nós possamos importar assim diretamente. Não sei se passaram 15 anos, se as coisas ainda continuam como estavam em 2000, mas não me parece que estejamos geograficamente, e não somos um país de língua inglesa, por isso a igualdade de circunstâncias para jogar como a Irlanda. Depois, em relação ao engenheiro António Câmara. Tudo é maravilhas nas patentes. Eu trabalhei numa trabalhei, agora não trabalho, porque fica um bocado longe e tenho outras coisas para fazer. No CERN, como sabe, o CERN não pode restar patentes. O CERN é um laboratório de física experimental de partículas e nós fazemos os maiores desenvolvimentos, como se reconhecidos em instrumentação, desafios, não é? Geralmente desafiamos as máquinas até ao limite e inclusivamente a web, foi lá que começou nos seus anos, já vai quase 30 anos ou mais, e não se faz registro de patentes, não é uma filosofia. Obviamente que neste momento as pessoas dividem-se muito, ou nestes últimos anos, porque o dinheiro, enfim, infelizmente, é a bola real de tudo isto, e eu, na realidade, não sou uma apaixonada, desenfreada de patentes. Tenho uma ou duas a nível nacional, todo o sistema é ultramafioso das patentes, desculpa esta palavra assim, para ser mais rápida, é um dinheirão para manter patentes, é uma grande confusão e eu acho que se pode ir mais avante sem termos que usar a patente como um índice de desenvolvimento dos países. Gostaria mesmo que não fosse usado, mas é, como sabe,
infelizmente, somos inclusivamente avaliados nessa condição. Inclusivamente, em relação à Microsoft, sabe que há todas aquelas empresas de software aberto e que muita gente se recusa a usar os princípios da Microsoft e prefere empresas e firmas e nomes. Outra coisa que eu acho em relação às empresas e estes clusters é que todos, quase todos, quando nós vamos esgravatar, tem um lado escuro. É como a lua, não é? Há um lado escuro. Há momentos em que certas empresas vão por aí fora, mas depois de um momento para o outro salta-nos à estrada, não é? O Sistema Nacional de Segurança americano, não é? Que faz contratos fabulosos com certas empresas. Agora, para quem vê a televisão, eu vejo muito pouco, mas há poucos dias reparei que havia uma série na RTP2, os grupos, não é? Sabemos como é que se desenvolvem estas coisas, os conluios com empresas militares, não é? Não é por acaso que a maior parte da investigação nos Estados Unidos é financiada pelo Departamento de Defesa, não é? Quase tudo, que eu tenha conhecimento, são eles que financiam, e mesmo aqui em Portugal e em alguns países europeus, as firmas dão umas cambalhotas e depois, de vez em quando, não é só os programas quadros, é também umas ajudas dos governos que lá estão, que fazem com que as empresas passem momentos escuros, momentos difíceis. Inclusivamente a sua empresa, se não me engano, já tem passado alguns momentos, não lhe vou perguntar, acho que é um bocadinho exagerado para a sessão de hoje de sábado, está-lhe a perguntar como é que superou estes momentos difíceis, mas mais do que só falarmos nos êxitos, eu vou tentar reduzir. É, Conceição, porque senão ninguém mais consegue participar, não é? Exato. Sim. Assim não pode ser. Só quero dar uma Divergente, coisa boa. mas também tanto não. Quero dizer uma coisa boa, António. Ele tem toda a razão em relação ao ensino. Só foi pena a parte escolar ter destruído todos os laboratórios que existiam, tirando o de Montemor, que foi o único que sobreviveu com as mancadas iniciais. A Parque Escolar destruiu os laboratórios, onde se fazem as coisas, onde se manipulam. Não é só o computador em cima de uma bancada dos liceus antigos e das escolas secundárias. E pronto, fico-me por aqui, porque na realidade não posso manipular. Obrigada, Conceição. Sim. Quem tinha a palavra era o António Câmara também. Bem, eu acho que posso começar por responder. Claro. E, portanto, há aqui vários elementos. Em primeiro lugar, eu apresentei o que é o mundo de hoje. Eu não disse qual era a minha posição, por exemplo, em relação a patentes. O que eu tentei fazer foi um retrato o mais fiel possível da competição onde nós estamos inseridos. Este é o mundo real. Nós podemos dizer, este mundo real é horrível. Mas este é o mundo real em que nós estamos a competir. E, portanto, nós no futebol, se calhar também não gostamos das regras do futebol, se calhar era ótimo ter outras regras, mas são aquelas. E curiosamente, Portugal, no futebol, compete e ganha. E aliás, o futebol, apesar de a parte escura, tem muito a ensinar ao resto da sociedade. E uma das coisas que tem é a meritocracia. No Benfica, o Eusébio não estaria, como na faculdade, à espera de uma vaga. Ok? Quando o Eusébio chegou, entrou na primeira equipa. Acabou. Bem, mas enfim, em relação às patentes, um dos pontos extraordinariamente importantes é que nos países desenvolvidos há uma coisa chamada liberdade para operar. Se eu violar patentes de outros, eu acabo no tribunal e acabo na falência. E, portanto, se eu quero ir para um mercado como o mercado americano, obviamente há aplicações que se calhar não requerem patentes, mas há outras que requerem. É a lei do jogo. É caríssimo, tem todos os defeitos. Eu acho que as patentes, em muitos casos, obstam à inovação, mas é um facto da vida. E, portanto, ou temos ou não temos. Agora, as patentes, de facto, e agora voltando ao problema do mar, são extraordinariamente importantes. Eu doutorei-me com uma pessoa chamada Donald Drew. Comecei o meu doutoramento, depois foi para o Líbano, que foi um dos tipos que ajudou a Coreia e o Taiwan a desenvolverem-se. Foi o inventor da faixa base, foi o tipo que ganhou medalhas de engenharia. E ele, basicamente, mostrava como é que as empresas podiam desenvolver em países pobres. Por exemplo, no caso do mar, neste momento temos a Nautilus, e a Nautilus é a única que consegue ir às profundidades de 10 mil metros. E, portanto, nós podemos fazer um acordo e fazer concessões com eles. Mas quando as grandes empresas se desenvolveram, a Intel e a Microsoft,
valiam 7 ou 8 milhões. E, portanto, o que fizeram foi ir para a Bolsa e foram crescendo, foram criando corpos de patentes que aumentavam a sua valorização e depois iam buscar capital em condições muito mais favoráveis, sem perderem o controle. O que é que aconteceu, por exemplo, na Europa, na Nokia e na Ericsson? Não perceberam este jogo. E, portanto, quando fizeram aumentos de capital, ficaram reféns dos fundos americanos, que a primeira coisa que fizeram foi acabar com a política que tinham de skunkworks e de investigação e liquidaram a Nokia, e liquidaram, ou parcialmente a Nokia, e liquidaram parcialmente a Ericsson. Uma das pessoas que estavam neste grupo do European Institute of Technology era o antigo chairman da Ericsson, e ele disse: nós avançámos porque tínhamos skunkworks. Quando chegaram os fundos, acabou-se. Ok, portanto, basicamente, um tipo tem que jogar com o mundo que existe. E o mundo que existe é o mundo da valorização, é como é que eu vou diluir-me o menos possível, como é que eu continuo em controle e como é que eu ganho. Como é que eu vou conseguir gerar empregos? Em relação à minha empresa, não tenho nenhum problema em referir. Nós tivemos a maior das dificuldades porque fizemos todos os erros do mundo. A vantagem dos erros é que dão lições. E, no caso da iDreams e de várias outras empresas, porque o que veio noticiado em Portugal estava completamente distorcido. Era como, basicamente, eu dizer da EDP, devem 15 mil milhões. What the hell? Onde é que estão os ativos? E, portanto, nessa altura, simplesmente, nós temos uma dívida, mas nós temos ativos. E esses ativos estão-se a realizar agora, e vão-se realizar nos próximos meses, e vão ser tradable, porque justamente houve pessoas fora do país que acreditaram em nós. E portanto, há uma notícia que já podem ver na rede sobre a Apple Capital, uma operação da Apple Capital que não tem nada a ver com a Apple em relação ao iDreams Brasil, e vão ver várias nos próximos meses. Nós não ultrapassamos os momentos difíceis, mas nós aprendemos com eles, nós não desistimos e havemos de ultrapassá-los. E, portanto, em relação às patentes, é óbvio que eu acho que a beleza do mundo novo, do pós-capitalismo, é que as patentes não vão ser importantes. Cada patente, por exemplo, uma das nossas problemas de dificuldades financeiras foi que cada patente, às tantas, custa-nos 40 mil euros para manter. Mas nós tivemos que as manter. Mas as patentes, neste momento, são extraordinariamente úteis, porque nós, algumas delas que não são estratégicas, estamos a vendê-las. E, portanto, esse é um asset. Eu acho que esta estratégia do mar para nós é decisiva. Nós podemos mudar completamente, mas nós temos que olhar para todas as lições, para todas as empresas, para todos os países que desenvolveram empresas com pouco dinheiro e conseguiram mantê-las em controle. Porque, basicamente, como nós não temos